Nossos convidados são Roberto Júnior Dias, que se formou na UFMS de Três Lagoas e faz mestrado atualmente na UNB. A Melissa Luiz, que se formou na UNB e faz mestrado na Unicamp. E a Ana Paula de Souza, que se formou na Universidade Federal de Alfenas e faz mestrado na Unicamp também. Vou começar com o Júnior. Boa tarde a todos. Eu sou Roberto Júnior, me formei na UFMS Campus de Três Lagoas e atualmente eu sou mestrando em matemática pura pela UNB. E é a Marina que está mediando a roda? Sim. Marina, como que eu falo? Falo minha perspectiva aqui, respondo perguntas. Então, a gente tem umas perguntas que a gente já fez antes. Seria como foi para entrar assim, o processo seletivo? Como é o processo seletivo na UNB? Ah, sim. O processo, o edital, ele sai 3 vezes ao ano, né? A forma de ingresso tem algumas etapas, né? Que é o pré-projeto. O mestrado aqui na UNB não é necessário curso de verão. Então, basicamente, o envio de documentos, as cartas de recomendação, que são 3 cartas de recomendação, o pré-projeto, e aí tem os 3 tipos de avaliação, que é a avaliação do histórico escolar, a avaliação do pré-projeto e a avaliação curricular. Eu sei que na UNB tem uma questão com a prova de proficiência em inglês. Como é que funciona? Ah, sim. No próprio edital fala que quem já tem essa proficiência, né, já é fluente e comprovado, consegue entrar já com o exame de proficiência já ok. No meu caso, eu ainda não fiz, então eu vou optar mais ou menos no terceiro semestre, né, que o curso de mestrado são 4 semestres. No terceiro semestre eu vou fazer a prova da UNB para passar, para ser aprovado na proficiência. Ah, sim. Então pode entrar e fazer depois, né? Isso, pode sim. Tanto que eu basicamente não sei falar quase nada. Eu sei o inglês mais na linguagem matemática, que é pelos livros que eu estudo, basicamente a maioria é inglês. Sim, Então, mas num texto corrido eu não consigo interpretar muito bem porque eu sei mais a linguagem matemática, né? sim, é bem diferente, né? Uhum. Quais disciplinas você está fazendo agora? Qual é a área da matemática pura que você estuda? Assim, a minha área, a área até então ela não está 100% decidida, mas eu vim com o intuito de fazer na álgebra, mais precisamente na teoria de grupos. A gente não chega com uma área definida ainda, porque o primeiro ano do curso ele é um ano de nivelamento, né? Todo mundo, tanto da pura ou da aplicada, faz 4 disciplinas, né? Que é a introdução à álgebra, introdução à análise, geometria diferencial e alguma na aplicada. Hoje eu estou fazendo álgebra e análise, que é do meu primeiro semestre, né? Por conta do corona, acabou que o nosso semestre vai terminar só em dezembro. Mas eu estou no primeiro semestre ainda fazendo álgebra e análise. Ah, sim. Durante a graduação, você fez algum projeto de pesquisa, extensão, alguma coisa já em álgebra? Você fez outras áreas? Ou Sim, você sim, sempre fiz. pensou em álgebra? Eu fiz bastante coisa até, né, que eu fui integrante do PET, do campus de Três Lagoas, e lá eu pude fazer trabalhos tanto na álgebra quanto mexendo com ensino, pesquisa e extensão, mas eu já fiz trabalho na álgebra sim, tanto que o pré-projeto incluiu um trabalho meu, né, que eu fiz, eu coloquei lá mais ou menos o resumo do meu trabalho, e a álgebra, na verdade, ela saiu de uma dificuldade que eu tive no primeiro curso de álgebra, álgebra 1, foi o curso que eu passei mais sufoco e ali onde eu tive amor pela álgebra, onde eu quase reprovei. Mas no final deu tudo certo. Você pode explicar como funciona mais ou menos o pré-projeto?
O pré-projeto, até separei aqui. Primeiro você coloca a sua possível linha de pesquisa, não necessariamente a que você vai fazer mesmo. Por exemplo, eu coloquei lá álgebra, teoria de grupos. Só que eu não sei como que vai ser. Pode ser que eu vá para topologia, para análise, entendeu? Não é algo fixo. Mas eu coloquei aqui na álgebra, você coloca a sua linha de pesquisa, você apresenta um tema. No meu caso, eu apresentei sobre representações permutacionais. Aí você coloca a motivação pelo tema, pela área, a sua experiência com o tema, no caso eu coloquei os trabalhos que eu fiz envolvendo teoria de grupos e representação, e aí você coloca as referências bibliográficas, né, que você usou para... O projeto vai até 3 páginas, né, não pode ser muito extenso, então é basicamente um resumo, né. Sim. E eu acho que a última pergunta, mais ou menos, é se você tem bolsa, se é bolsista ou não. Sim, eu sou bolsista. No começo do curso, que começou em março, né, eu comecei com uma bolsa temporária da CAPES, que aqui tem a CAPES e a CNPq. Aí essa bolsa temporária, ela venceu em junho, e aí eu fui remanejado para a CNPq. Hoje eu sou bolsista CNPq, né, se tudo der certo até o final do curso. Sim. Tem alguma coisa a mais que você queira dizer sobre o curso, sobre o UNB? Eu creio que no decorrer da conversa aí a gente vai tendo algumas coisas para falar. Ok, então eu vou passar para Ana Paula. A Amanda fez uma pergunta, Marina. Amanda está perguntando se você tem orientador e como funciona essa parte da orientação. Então, aqui na UNB não é definido ainda o orientador final. Por enquanto, como você tem que cadastrar o orientador para ser cadastrado no CNPq, o orientador está o coordenador do curso. Só que não é definido ainda, não é 100% de certeza que vai ser ele. Isso vai ser definido depois dos exames de qualificação. É depois do primeiro ano. Basicamente, depois do primeiro ano, a gente sabe com quem vai ser o nosso orientador e como vai funcionar. Sim. Ana Paula? Oi, você me ouve? Todo mundo me ouve? Sim. Sim. Você está no início do mestrado também? Sim, então. Não, eu tô no segundo ano do mestrado já, né? São 2 anos. Eu tô no segundo ano. Tô no último semestre, na verdade. Acabou de começar o último semestre. Eu devo defender mais ou menos em março. É quando termina a minha bolsa. Termina o período e termina a minha bolsa também. Em qual área você faz mestrado? Então, deixa eu dar uma contextualizada aqui para ver se eu consigo fazer vocês entenderem um pouco. Eu fiz licenciatura em matemática na Unifal, que é uma universidade de Minas Gerais. Eu fiz licenciatura e aí eu entrei aqui no mestrado na Unicamp em matemática aplicada. Então, eu estudei matemática aplicada. E na matemática aplicada, apesar de quando você está buscando no site, tem várias áreas definidas, assim, biomatemática, geofísica, teoria dos números, essas áreas se misturam bastante, assim, os grupos de pesquisa transitam em várias áreas. Então, a área que eu tô é uma área de teoria da informação, só que essa área não está linkada lá no site, por exemplo. Mas é uma junção de várias coisas, sabe? Geometria, álgebra, teoria dos números, probabilidade, é um pouco de cada coisa. E a ideia do aplicada puxa um pouco para aplicação mesmo na engenharia, sabe? Na engenharia elétrica, na área de comunicações. Para entrar na Unicamp, tem prova? Como é que funciona o processo seletivo? Na matemática aplicada, inclusive, eu não sei se vocês já estão no último ano e já estão pensando no último semestre em entrar no ano que vem, o edital já está aberto, inclusive. Sim, a gente sabe. E abre bem antes, né? Então tem que ficar atento. Aí o processo seletivo é através da prova mesmo, do exame, para entrar. E
Aí eles fazem uma análise de currículo, 40% da nota da avaliação é para análise de currículo. Você manda também cartas de recomendação, tem uma porcentagem, isso também, 20% da nota é de cartas de recomendação, e os outros 40% é o teu resultado no exame mesmo. E aí você tem 3 classificações no resultado do exame, é você ser aprovado direto, ou você ser aprovado mediante a participação no curso de verão, e você ser reprovado. Então, para algumas pessoas, que nem foi o meu caso, eu precisei antes passar pelo curso de verão, por exemplo, para poder entrar. Eu não fui aceita logo de início, e aí eu fiz o curso de verão para conseguir entrar. Sim. Você já falou, né, que você é bolsista. Sim, eu sou bolsista. Agora eu sou bolsista da CAPES, mas durante o mestrado eu já fui eu fui bolsista que é da Univesp. A Unicamp tem uma parceria com a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e eles recrutam os alunos do mestrado e do doutorado para dar uma espécie de monitoria para os alunos. Aí você tem que dedicar uma certa carga horária, no caso são 12 horas semanais, e aí você recebe o mesmo valor da bolsa. Então eu fiquei um tempo, no segundo semestre, fiquei quase um ano, desde o segundo semestre até agora, recentemente, eu fiquei com essa bolsa da Univesp. Então a Unicamp tem essas parcerias que não são só as bolsas do programa, né? Aí aqui, diferente do que o Júnior estava falando, a gente tem a bolsa da FAPESP também. Então, a gente tem da CAPES, do CNPq, e tem a bolsa da FAPESP, que é própria do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo. Só que aí é um pouco diferente. Aí, para conseguir a bolsa da FAPESP, você precisa mandar um projeto, mas isso não é para você ingressar no programa de matemática aplicada, é só para você conseguir a bolsa mesmo, porque para ingressar no programa não tem um pré-projeto. Então, você manda um projeto para a FAPESP, e aí, se você for aprovado, você vai desenvolver aquele projeto, mas você já está dentro do programa. As duas coisas não se intersectam, assim. Oi, Ana, tudo bem? Olá, William, tudo bom? Estão perguntando aqui do curso de verão, como que funciona? O curso de verão é uma disciplina de um semestre letivo normal, de 60 horas, só que ela é aplicada, ela é dada em um período um pouco mais curto, né, que é 1 mês e meio, mais ou menos, que é janeiro e boa parte de fevereiro. No caso, eu fui indicada para fazer o curso de verão em cálculo avançado, só que, apesar de chamar cálculo avançado, foi uma análise na reta. Não sei se vocês já fizeram análise na reta, mas foi a disciplina de análise na reta. E aí eu tinha aula de segunda a quinta, e na parte no período da manhã, então era uma disciplina bem intensa, assim, nesse sentido, de que precisava... você já saía da aula, já tinha bastante conteúdo, né? Você já saía da aula com lista de exercícios para fazer e tudo mais. Mas, além disso, é só mesmo o seu desempenho na disciplina que vai depois decidir se você entra ou não no mestrado. Mas, assim, vocês queriam saber alguma coisa mais específica? Assim, quem perguntou? Oi, foi eu, Eduardo. Olá. É o seguinte, para a gente entrar no mestrado, alguns passam direto, né? Para a gente entrar, para participar do curso de verão, a gente precisa participar da prova também, né? Do processo seletivo. Isso, precisa fazer a prova. E aí, o resultado da prova vai ser ou você é aprovado direto, ou você precisa passar pelo curso de verão para conseguir entrar. Ah, sim. Aí, no caso, tipo assim, não é todos que fazem a prova que entram. Não. Depende do seu curso de verão, caso você não for aprovado direto.
Isso, exatamente. Exatamente isso. Obrigada. Imagina. Uma pergunta tanto para a Ana quanto para o Júnior. Vocês tentaram outros processos seletivos, além da Unicamp e da UNB? Pode ir lá, Júnior. Tá bom. Eu tentei em alguns, né? Eu tentei por medo também de talvez não conseguir, eu saí atirando para tudo quanto é lado. Eu tentei na UEM, né, em Maringá, na Unicamp, né, onde a Ana tá, e na Unesp de Rio Preto. Na Unicamp eu até fui selecionado lá com indicação para a Bolsa do Verão, né, se eu conseguisse bater a meta lá no verão, eu conseguiria pegar a bolsa, mas eu optei pela UNB porque eu já tinha passado na UNB, e eu preferi pegar o tempo do verão para estudar para a UNB em si. Mas eu participei sim, foi da UEM, da Unesp de Rio Preto, da Unicamp e da UNB. Então, eu não participei. Na verdade, eu perdi todos os prazos, por isso eu estava falando para vocês ficarem bem atentos, porque os editais, eles saem bem antes e chega no final da graduação, a gente está pensando em TCC, está pensando em finalizar as disciplinas, e passou batido os editais que estavam abertos, mas também tinha um outro lado que eu queria vir aqui para a Unicamp, porque a minha namorada já estava fazendo a pós-graduação aqui também, e eu queria vir para cá para a gente fazer na Unicamp juntas, assim. Então, eu não prestei para outros lugares, era para cá mesmo que eu queria. Os dois saíram da graduação e foram direto para o mestrado? Ou vocês ficaram um tempo sem? Eu saí direto da graduação e vim para o mestrado. Inclusive, foi bem direto mesmo, porque quando eu estava na graduação, houveram algumas greves, então o calendário estava um pouco bagunçado, né? E aí eu acabei fazendo a disciplina de verão aqui, e o semestre ainda estava ocorrendo lá na minha universidade, então eu fui terminando as duas coisas juntas para poder começar aqui, porque o calendário da pós-graduação estava certinho, mas o da graduação estava um pouco atrasado por conta das greves. Mas deu tudo certo, assim, foi bem tranquilo. O pessoal lá da universidade da universidade que eu fiz a graduação, os professores foram bem bacanas para eu conseguir mesmo fazer aqui. Eu adiantei algumas coisas para não ficar enroscada com algumas coisas de lá, assim, com pendências. E aí eu já emendei tudo. Eu também, eu fiz direto. Na realidade, antes de eu apresentar meu TCC, eu já estava aprovado já na UNB, então foi bem direto. Quase não teve tempo para respirar. Bem assim. Não sei se tem mais alguma pergunta. A Amanda está perguntando que o edital da Unicamp não cita o curso de verão, somente a prova. Eu dei No caso, você olhou o edital da matemática aplicada, da matemática pura, Amanda? Os dois, na verdade. Os dois? Mas eu não sei se eles... Em alguns lugares, eles deixam separada essa classificação, assim, da pessoa passar direto, da pessoa tiver que fazer o curso de verão, ou se ela vai reprovar direto. Eles não colocam dentro do edital, mas eu não lembro desse. Se tinha ou não, realmente. Eu dei uma olhada no edital, e lá na análise de avaliação de desempenho, que é um dos critérios que eles usam, que é 40%, lá está dizendo que essa avaliação é o exame de admissão, e a disciplinas obrigatórias e disciplina de verão. Dá uma conferidinha. Mas acho que eles estão falando sim que... Mas é que eles colocam meio separados. Depois, quando eles falam da prova, tipo, eles não falam do curso de verão na parte da prova. Eu vou passar para a Melissa, que não falou ainda. Sim. Só um minutinho.
A Ana já participou de algum projeto na graduação, como PE? Eu já participei de alguns. Eu participei do PIBID, não sei se vocês conhecem o PIBID. Participei do PIBID, foram quase 2 anos no PIBID. Dei monitoria também. Fiz iniciação científica, só que a iniciação científica era com redes neurais, não tem nada a ver com o que eu estou estudando agora no mestrado. Eu também participei do curso de extensão no cursinho, eu dei aulas no cursinho de lá, no cursinho preparatório para o Enem. Acho que foi isso. Tá bom. Melissa? Oi, gente. Eu sou a Melissa, eu fiz graduação, bacharelado na UNB e agora estudo álgebra, matemática pura aqui na Unicamp. E quais são as perguntas? Como é a seleção? Porque agora eu acho que é diferente da aplicada e de matemática pura, né? Sim, a matemática pura ela não tem prova, é só currículo Lattes mesmo, histórico escolar e carta de recomendação, de 2 a 3, se eu não me engano, carta de recomendação. E geralmente tem verão para quem entra no começo do ano, porque tem seleção no começo e no meio do ano. Aí no meio do ano é só isso mesmo, no começo do ano geralmente tem verão, e aí você pode ser aprovado sem nem precisar fazer o verão, ou você pode ter que fazer o verão para conseguir ser aprovado, ou conseguir bolsa, ou não. Mas esse semestre eu não sei como é que tá o verão. Não sei se vai rolar. Então, esse semestre é meio diferente. Até a prova mesmo, eles disseram que não tem data e não vai ser esse ano. Então, Isso. mas você é bolsista? Sim, sou bolsista desde que eu entrei. No meu semestre entraram, acho que umas 10 pessoas, talvez. Só um não entrou com bolsa. Eu entrei no meio do ano passado. Qual disciplina você fez até agora? Na matemática pura, você é obrigada a fazer... Você tem 3 disciplinas de álgebra para escolher 2, 3 disciplinas de geometria / topologia para escolher 2 também, e 5 disciplinas, eu acho, de análise para escolher 2 também. E aí você faz mais outras 2 do que quiser. Aí, no caso, eu fiz já anéis e corpos e álgebra linear como disciplinas de álgebra. Fiz análise no RN, e agora estou fazendo análise real 1, que é como se fosse medida, que são as disciplinas de análise. E eu fiz topologia geral e estou fazendo geometria diferencial, que são minhas disciplinas de geometria. Certo. Durante a graduação, você fez alguma iniciação científica nesse assunto já em álgebra? Você já sabia que era isso que você ia estudar? Eu participei do PET da UNB, na verdade. E lá a gente tinha projeto tanto de fazer pesquisa individual, quanto fazer pesquisa coletiva dentro do PET mesmo. Então, na pesquisa individual, eu desde sempre estudei álgebra. Estudei teoria de grupos e tal. Na pesquisa coletiva, eu estudei várias coisas. Estudei grafos, estudei geometria, estudei análise, estudei ensino, estudei um monte de coisa. Então, eu pude ver um pouco de cada coisa e realmente sempre gostei de álgebra. Você participou só do PET ou você chegou a fazer iniciação científica, o PIBIC, né? Então, na UNB não fazia sentido fazer iniciação científica, porque a gente já tinha que fazer pesquisa dentro do PET. Então, não tinha muito porquê. Ninguém no PET da UNB faz iniciação científica por fora. Sim. Não sei. A Amanda Estão perguntando. Como vocês escolheram entre matemática pura e aplicada? Vocês prestaram para os dois ou já sabiam o que queriam antes do processo?
No meu caso, eu já sabia que eu queria álgebra especificamente, e aí eu fui para a matemática pura mesmo, nem olhei para a aplicada. No meu caso, desde o começo, eu queria fazer álgebra, na verdade, desde o segundo ano, né? Mas sempre foi álgebra. Eu sabia que existiam os dois mestrados, mas nem olhei muito para esse lado, não. Olha, eu escolhi a matemática aplicada. Eu estava bastante em dúvida sobre as duas, mesmo aqui no Unicamp tem os dois, eu fiquei bastante em dúvida. Eu escolhi a matemática aplicada porque são menos créditos para cumprir. Na matemática pura, eu acho que são 32, né, Melissa? Sim, na matemática aplicada são 20, e aí eu prezei por isso. E a minha orientadora, eu tinha já também, o pessoal todo da álgebra, também já tinha uma queda também pela álgebra, e a minha orientadora, ela é da matemática pura, inclusive, mas ela orienta na matemática aplicada, então eu achei que seria mais interessante eu fazer aplicada, para fazer menos disciplina mesmo, focar mais na minha área, assim. Eu não cheguei a perguntar quais disciplinas você fez. Eu fiz. Então, na matemática aplicada, a gente, no primeiro semestre, precisa fazer 2 disciplinas obrigatórias, que é matrizes, que é uma espécie de álgebra linear, assim, mais aprofundada, e outra disciplina é análise aplicada, que é análise no RN. Eu fiz essas duas, e aí essas duas são as primeiras obrigatórias que a gente faz. E aí depois, a partir do segundo semestre, você já tem liberdade para estar escolhendo as disciplinas. Aí eu fiz métodos computacionais em álgebra linear, que era álgebra linear aplicada, e fiz uma disciplina da minha área, que era uma disciplina bem geral, chama Tópicos em Matemática, que era sobre teoria da informação mesmo. E fiz mais outras 2 disciplinas. E aí uma coisa interessante que dá para fazer na Unicamp é que você pode cumprir metade dos créditos fora do Instituto de Matemática. Então, eu fui fazer 2 disciplinas lá na Engenharia Elétrica, na Faculdade de Engenharia Elétrica aqui da Unicamp mesmo. Fiz 2 disciplinas lá, da minha área também, que era Teoria da Informação, e uma outra que era de tópicos também, mas era específica para a minha área. A Amanda está perguntando sobre os orientadores e como funciona essa parte na Unicamp. Repete de novo, por favor. Como funciona a parte da orientação na Unicamp? Sim. É um pouco bem diferente, do que o Júnior estava comentando. Na matemática aplicada, por conta dessas 2 disciplinas obrigatórias que a gente tem que fazer, então no começo a gente entra sem orientador. Você pode se você tiver já conversado com alguém, você pode colocar que já tem um orientador, mas se você não tiver, não é necessário, você entra para o programa mesmo, e aí depois que você passar nessas disciplinas obrigatórias, porque essas disciplinas, se você não passar nas 2, você é desligado do programa, na matemática aplicada. Então, só depois que você fizer essas 2 disciplinas, você vai começar a pensar na sua área, começar a destinar a sua área que você vai querer estudar, e aí só então você procura um orientador, né? Primeiro, no segundo semestre, você faz algumas disciplinas para conhecer, se você não tiver uma área ainda, para conhecer as áreas, e aí mais no finzinho, assim, do segundo semestre, mais ou menos você está conversando para fechar uma orientação, se você não tiver definido ainda, mas não precisa definir isso para entrar, nem nada. Você entra para o programa e aí depois lá você conhece as áreas e decide para onde você quer seguir. Assim, para conhecer as áreas, vocês vão pegando matéria É porque, assim, a gente na graduação não tem essa noção, né, de todas as áreas. E alguns lugares eles já pedem para você
falar mais ou menos em que linha de pesquisa você quer, né? Uhum. E tanto, mesmo nas mais gerais, a gente não tem muita noção, sei lá, da aplicada e da pura. A gente só pensa na pura como álgebra e aplicada, sei lá, qualquer coisa com cálculo, mais ou menos, sabe? Não tem essa noção. Aí fica bem difícil, né, na hora de você escolher. Aí como foi para vocês, assim, escolher, principalmente você, né? Porque os outros dois, pelo jeito, desde a graduação queriam álgebra, mas para você. Eu fui conhecendo mesmo, assim. Chegou no primeiro semestre, me preocupei com as 2 disciplinas obrigatórias, aí chegou no segundo semestre que eu comecei a... Eu já estava pensando um pouco antes, né, mas no segundo semestre mesmo que eu escolhi uma disciplina que era com a pessoa que eu queria ser orientada, então eu já estava meio que espiando ela para ver como que ela era, fui fazer uma disciplina com ela, e aí eu sabia, eu queria alguma coisa com álgebra, e aí eu sabia que ela trabalhava com isso, e aí eu testei mesmo para ver se eu ia gostar, se eu ia gostar do conteúdo, se eu ia gostar dela, né, que acho que é uma coisa importante também, se a gente ia ter uma certa afinidade, e aí foi assim que eu escolhi. Aí eu acabei gostando, nem acabei tentando outras coisas para ver se eu gostava de outras, não. Foi basicamente assim. Melissa falou álgebra, mas não falou exatamente. O Júnior falou teoria de grupos. E você, Melissa? Eu estudo teoria de grupos também. E a minha também tem a ver com grupos. Pelo jeito. A gente tem no PET uma pesquisa relacionada a grupos, que eu, a Amanda e o William participamos. Legal. Tentando conhecer as áreas antes de chegar lá, né? Mas é algo bem difícil mesmo. Eu me lembro, né? Foi esses dias mesmo que eu tô saindo da graduação. Parece que faz anos. Mas eu me lembro que a gente na graduação vê as coisas muito fragmentadas, né? A gente não consegue ter uma noção do que é a área de álgebra, por exemplo, porque a gente vê as disciplinas picadas, né? Então, não dá para ter essa noção mesmo. Não se assustem. A Amanda perguntou sobre a orientação na pura, Melissa. Então, na pura também, quando você vai fazer processo de seleção, você não tem que fazer projeto nem nada do tipo. Eu acho, se eu me lembro bem, que você coloca lá em algum formulário qual é a sua área. Mas, assim, quando você entra, os professores não estão nem lembrando daquilo e isso nem importa. Então, você entra lá e a real é que você tem que passar na qualificação, que é uma prova que acontece, acho que é bem diferente de como acontece na aplicada. A gente tem que fazer 3 provas, uma prova de análise, uma prova de geometria e uma prova de análise, uma de topologia e uma de álgebra linear. Então, até você passar nessas matérias, nessa qualificação, os professores, eles praticamente, a grande maioria, não vai te aceitar te orientar, entendeu? Sim. Eu cheguei na minha orientadora e eu acho que eu fui falar com ela, na segunda semana de aula, porque eu já sabia o que eu queria, já sabia que era ela que eu queria. Ela era a única professora de teoria de grupos na Unicamp. E aí eu pedi para ela me orientar e ela basicamente falou, olha, eu não vou fechar nada com você porque você tem que passar na qualificação. E a gente tem que passar em 1 ano. Se a gente não passar em 1 ano, a gente é desligado do programa. Então, existe, assim, uma certa quantidade considerável de pessoas que são desligadas do programa por causa da qualificação. Então, não faz sentido os professores já fecharem que vão te orientar, se você tem que focar na qualificação. Então, só depois que você passa, você pode passar no primeiro semestre ou no segundo, mas só depois que você passa que os professores vão realmente te aceitar e te orientar e esse tipo de coisa. Júnior, na UNB tem alguma coisa do tipo? Que a Ana falou sobre essa questão de ser desligado também, de você não passar nas 2 matérias. E a Melissa falou sobre a qualificação. Na UNB tem algo do tipo? Tem sim. Quase a mesma ideia. Sobre a qualificação, né?
Na verdade, antes, para você se formar, né, quando você termina e vira mestre, você tem que cumprir algumas condições, que é os créditos, a qualificação, a proficiência, né? E, em sentido à qualificação, aqui na UNB são 4 disciplinas, né, que são 4 grandes áreas, que é a álgebra, que inclui álgebra linear também, a análise, que é análise no RN e análise complexa também, geometria diferencial, que até então eu não entendo muito porque eu ainda não fiz o curso, e alguma disciplina na aplicada. Alguma disciplina porque não é definida ainda qual disciplina vai ser feita. Pode ser probabilidade, pode ser, se eu não me engano, sistemas dinâmicos e computação. Enfim, eu não consigo falar muito sobre o curso porque, pela pandemia, eu quase nem fui na UNB direito, né? Eu fui as 3 primeiras semanas, né, lá na sala do mestrado para estudar. Tive uma semana de aula presencial e o resto foi tudo online. Então, basicamente, essas são as ideias. E se você for reprovado no exame de qualificação, você também é desligado do curso. Eu só não sei quantos exames de qualificação. Se é nos 4 exames ou se é em 2, que é o semestre, né? Então, Eu acho. é 1 por semestre? 2 por semestre. 2 por semestre. Bastante. Sim. Licença, é porque eu fiz graduação na UNB, né? Se eu não me engano, 2 exames de qualificação do mesmo. Se você reprova o mesmo exame de qualificação 2 vezes, tipo, se você reprova 2 vezes de álgebra ou 2 vezes de geometria, aí você é desligado, eu acho. Então, meio que todas eu acho que devem ter, assim, esse mesmo esquema, né? É engraçado, porque eu comecei minha graduação na Federal do Paraná, e lá tem exatamente a mesma coisa, parecida com o que a Melissa disse, tipo, a gente tem que fazer 2 disciplinas antes de fazer a matrícula no curso. Aí, se você não passar, você não se matricula. Aí faz geometria analítica e funções antes de entrar. Eu acho que eles meio que copiaram isso do sistema de mestrado, doutorado, para evitar as pessoas deixarem o curso, né? Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma. Sobre a prova extramuros, vocês fizeram essa prova, utilizaram para o ingresso? Como que funciona? Não, eu não fiz. Na Unicamp, pelo menos, não tem nada. Nunca vi nada disso no edital e eu não precisei de nada disso e não conheço ninguém que precisa de nada disso para entrar na Unicamp. Eu também não conheço, na verdade. Eu acho que Na UNB também não. ela é mais utilizada, acho, na USP, se eu não me engano. Aí eu recebi uma cola aqui que no Instituto de Matemática da USP usa. Essa mesmo. O Eduardo perguntou se vocês, se na educação matemática seria mais ou menos a mesma coisa, se vocês sabem sobre mestrado em educação e matemática. Nossa, eu não sei dizer aqui no Unicamp como que é, mas varia muito de programa para programa, né? Na educação matemática, já vi que também eles utilizam essa questão de ter um pré-projeto, mas não sei se é geral, como que é. Não sei informar mesmo. Na UFMS de Campo Grande, eu tenho um colega de turma que está fazendo educação matemática lá. E ele fez um pré-projeto, sim. Se eu não me engano, ele participou também de uma bolsa que é por qualificação. Se eu não me engano, quanto maior seu Lattes, mais colocado você está nessa bolsa. E quem tiver interesse, talvez, em educação matemática aí, eu deixo o meu e-mail pro William e para a Marina. Para quem quiser entrar em contato, eu posso entrar em contato com o meu amigo para conversar sobre isso, que é bom, né? A gente não tem muito o que falar sobre educação matemática. Então... O nosso convidado de educação matemática não pôde vir, não pôde participar.
Mas E ele era da também é UFMS também. da UFMS. O professor Luciano Daniel Mas, perguntou... assim, se houver bastante dúvida sobre a área de educação matemática, a gente pode fazer outra roda de conversa sobre, né? Ele perguntou qual a utilidade da análise funcional e formas diferenciais. Não sou da área de matemática, mas tento aprender para aplicar na engenharia. Eu não tenho pré-requisitos para comentar sobre. A gente também não é muito dessa área, não. Então, muito menos eu, né? Mais alguém? Alguma outra dúvida? Pessoal que vai se formar, tirando eu e a Amanda. Eu acho que era isso. Contemplou bastante da nossa proposta, né? Agradecer muito a presença dos nossos participantes. Foi muito construtivo, né? Poder, ainda mais para a gente que está se formando, poder saber um pouco de como que é lá dentro, né? Porque a gente quer entrar, mas a gente não sabe muito, né? Como funciona a orientação, a disciplina, os processos. E acho que foi bastante construtiva a nossa roda de conversa. Acho que o professor vai falar. Professor Wellington, quer falar? Boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Então, eu gostaria de fazer coro aí com a Amanda, né? Agradecer aí o Júnior, a Melissa e a Ana Paula, né, pela disposição. Acho que é muito importante para os alunos escutarem isso, né? Principalmente para quem está terminando o curso, está com a cabeça, né, no mestrado já, mas ainda está na graduação. Então é muito importante. Gostaria de agradecer muito vocês pela disponibilidade. E eu gostaria que vocês fizessem algumas recomendações aí para os nossos estudantes, né? Aqui nossos estudantes, eles são da licenciatura, que vocês recomendem o que vocês acreditam que os alunos da licenciatura precisam reforçar, né? Quais as disciplinas eles devem tomar atenção, né, para quem pretende entrar aí no mestrado, principalmente da pura, né, mas também da aplicada. Façam suas recomendações, acho que serão muito valiosas. Deixa eu começar aqui, então. Sobre as disciplinas da licenciatura, eu também vim da licenciatura, né, da UFMS, só que de Três Lagoas. E é assim, dá para fazer o curso com os pré-requisitos, que é o nosso curso de licenciatura. Só que o nível que é do mestrado, ele é muito mais avançado. Por exemplo, na álgebra, a gente vê grupo, subgrupo, e desde a parte inicial de grupo até teorema de Silo e grupos abelianos finitos. Só que é de uma forma um pouco mais complexa, porque na licenciatura a gente talvez não vê com tanto rigor. Então, o que eu indicaria seria sempre prestar mais atenção em disciplinas como álgebra, análise na reta, né, que é o que a gente tem na graduação, e além disso também. O exemplo, né, eu só adiantei disciplinas da álgebra, né, então hoje eu estou tendo muita dificuldade com análise no RN, né, que a gente usa o volume 2 do Elon, enquanto a álgebra foi um pouquinho mais fácil de fazer. Está sendo difícil, lógico, mas a minha facilidade é maior na álgebra porque eu estudei a disciplina de álgebra extra-curso, né? Eu peguei materiais fora do curso para estudar.
Mas é isso, seria isso, as disciplinas de álgebra linear e análise, sempre olhar com mais atenção e sempre adiantar, sempre ir além. Né? Se eu estou vendo continuidade, deixa eu ver um pouquinho mais além disso. Né? Se eu estou vendo limite, deixa eu estudar um pouquinho mais além disso, ver artigos. E ser interessado sobre adiantar a disciplina e aprimorar algumas coisas. Aqui na Unicamp, o que é muito cobrado são o que vai cair naquelas 3 provas de qualificação que eu falei, né? Então, o que geralmente pega muitas pessoas é quando a galera não tem uma base tão boa de análise para estudar análise na RN, então você tem que ter uma base muito forte em análise na reta, porque análise na RN você vai pegar a matéria. Álgebra linear, só álgebra linear tem que estar, tipo, muito bem construída, na base mesmo. E topologia geral, eu não sei se a galera estuda topologia geral na licenciatura, no curso de vocês, mas topologia geral também é muito interessante saber aqui. E aqui tem uma coisa que eu percebi que atrapalhou algumas pessoas, é que alguns colegas meus de curso, quando entraram, não estavam acostumados a ler textos em inglês, de matemática mesmo. E aqui a maioria dos livros que os professores usam são em inglês, então acho que é muito importante ter esse costume. Inclusive, foi a última pergunta aqui do chat sobre a necessidade de falar outro idioma. Então, acho que isso responde. Mas é mais nesse nível mesmo. Aqui também tem uma prova de inglês, que a Unicamp oferece. Não tem muito rigor para passar nela cedo, mas é importante que você saiba falar um pouco, assim, do básico. Mas entender, não falar. No mestrado não é cobrado que você fale ou que você escreva, mas que você saiba ler o texto e entender. Aqui na matemática aplicada também tem essa questão da proficiência em inglês, mas é em leitura. Mas são textos técnicos, assim, matemáticos, né? Mais nesse sentido. Mas em algum momento você vai ter que fazer essa prova de proficiência em leitura, que é um dos requisitos para conseguir o mestrado. E aí agora, agradecendo ao professor por ter nos agradecido, eu acho que eu queria deixar mesmo, acho que tem várias outras questões que talvez ainda vocês não estejam pensando, mas até mesmo sobre o lugar, né, porque eu, por exemplo, eu morava com os meus pais quando eu fazia graduação, eu fui sair de casa mesmo quando eu vim para o mestrado, então talvez alguns de vocês estejam numa situação parecida, de que vai vir para cá agora, nesse momento, se for para cá ou para a UNB, procurar moradia, então eu acho que são algumas coisas que em algum momento vocês vão estar preocupados também, e aí o que dizer aqui sobre Campinas, sobre a Unicamp, é um lugar muito bacana. A gente fica em Barão Geraldo, que é uma mini cidade, assim, que é destinada pela Unicamp, que é movida pela Unicamp mesmo, que é bastante república e tudo mais, mas só que ele tem um custo de vida alto. Talvez, assim, depende muito, se você for querer... se você topar ficar numa república, talvez você consiga, por R$400, assim, mais ou menos, conseguir uma república para você ficar, mas agora, se você quiser já estiver procurando algo mais sozinho, vai sair um pouco mais caro. Mas o que eu queria dizer é que talvez de cara a gente não consiga uma bolsa, porque não tem tantas bolsas assim para conseguir abranger todo mundo que quer entrar no projeto. Mas a Unicamp tem algumas outras bolsas, que nem essa parceria que ela tem com a Univesp, que foi a bolsa que eu consegui, e tem outras bolsas também que é de auxílio social. Outra coisa que a Unicamp tem é a moradia estudantil, e se você também se interessar por uma das vagas na moradia, você pode conseguir essa vaga. Tem auxílio
Se você não conseguir uma moradia, tem um outro auxílio financeiro, que é auxílio para moradia, para você pagar um aluguel também, a Unicamp também tem isso. Tem auxílio transporte, tem auxílio alimentação. Então, às vezes a gente fica pensando como é que a gente vai sair e se virar aqui. Então, tem alguns meios, assim, para ter esse recurso financeiro. Tem também PED, a gente pode dar PED, que é uma espécie de monitoria mesmo na graduação, só que agora a gente aqui no mestrado, né? Que também tem a gente recebe para poder dar esses PEDs, então tem essas possibilidades, assim, porque às vezes a gente exclui a possibilidade de vir para cá pela questão financeira mesmo, mas tem algumas possibilidades. Eu acho que o pessoal já falou, né, do que reforçar aí durante a graduação quanto a conteúdo mesmo. Acho que é isso também, concordo com eles. Ana, Sim. você falou da monitoria no mestrado. Ela, tipo, você ganha bolsa por monitoria. Essa monitoria você ganha bolsa, no caso. Isso, você ganha. E ela acumula com a bolsa que você já ganha? Não, você pode ter a bolsa do seu mestrado e da monitoria. E receber pela monitoria. Elas não são excludentes. Assim. Você pode fazer as duas ao mesmo tempo. E pode ter auxílio social, ter bolsa. As bolsas... a única coisa que não pode é, por exemplo, ter uma bolsa da Univesp, porque é no valor da bolsa do mestrado ou do doutorado, e aí junto com ela ter uma bolsa do programa, e aí isso não dá. Mas agora, a bolsa do programa e qualquer outro PED, auxílio social, qualquer outra coisa, pode acumular, sim. Qual os valores das bolsas? Do mestrado é 1.500, da CAPES e do CNPq. Mas aqui a gente tem a FAPESP, ela é um pouco mais. Eu estava olhando ontem, se eu não me engano, é 2.000 e pouquinho a bolsa da FAPESP. Júnior, é que a Ana falou de Campinas e de como ela... Você pode falar um pouco como ela é em Brasília? Sim, sim. É cara, né? Bem cara. Aqui, eu estou aqui há nem um ano ainda, né? Mas já conheço bem já os lugares aqui. É uma cidade bem cara, principalmente no plano piloto, a Melissa deve saber bem. Tanto que eu moro numa cidade satélite, né, que é em Sobradinho, para fugir um pouco dos apartamentos caríssimos que tem ao redor da UNB. Na UNB, como a Ana falou, também tem alguns auxílios, né, que é o auxílio alimentação, que você tem café da manhã, almoço e janta grátis. Tem a moradia estudantil para pós-graduação também, que é lá dentro do campus da UNB. E tem outros auxílios também. E a bolsa é a mesma, né, ela já citou já da CNPq e CAPES, é R$ 1.500. Dos outros auxílios eu não sei muito bem como funciona, mas também tem outros auxílios que pagam R$1.000, se eu não me engano, para pós-graduação, quem mora no alojamento, enfim. Mais alguma consideração final? Melissa? Não falou. Eu acho que o custo de vida da Asa Norte ali em volta da UNB e de Barão Geraldo, na verdade, são a mesma coisa. Sério? Sério. Quando eu cheguei aqui em Barão Geraldo, todo mundo ficou reclamando que aqui era muito caro, não sei o quê, e eu já estava acostumada. Apartamento ali na Zona Norte é bem caro mesmo. Eu pensei que em Campinas ia ser um pouco mais barato, porque eu estava conversando com o meu professor e ele fez mestrado na UNB e doutorado em Campinas. Aí ele falou que em Campinas o custo de vida era um pouco mais barato que Brasília. Eu acho bem a mesma coisa, assim, não sei. Mas a questão de apartamento é que na Asa Norte, alugar um apartamento, os apartamentos são bem diferentes do que são aqui também, entende? Os apartamentos lá tem todo o jeitinho deles e tal, não sei o quê. Aqui, apartamento, em geral, é mais focado para aluno mesmo, porque aqui é uma cidade universitária, então, muitas vezes, o apartamento aqui não vai ser um apartamento
direito. Vai ser só uma kitnetzinha pequenininha, entendeu? Sim. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês por esse tempo. Foi de bom proveito, principalmente para mim, em particular, porque eu estou me formando esse semestre. E eu espero estar na UNB ou na Unicamp ano que vem. E muito obrigada, sério. Foi muito bom. Acho que a gente agradece. Eu gostaria, quando eu começar a graduação, ter a oportunidade de conversar com pós-graduandos.